Apresentação, louvor com grupo de adolescentes e os seus líderes. lábios dirão que tu és Senhor. O mundo verá seu poder. Céus e terra irão te adorar, meu Deus. Teu nome exaltarão. Sejas louvado, Senhor, e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor e meu rei, o Deus que sempre me salvará, o Deus que sabe quem sou e que sempre me amará. Tu és o Salvador, Deus sempre é o louvor. Meu
anjos cantarão em teu louvor, Salvador. As vitórias que eu alcançar aqui vão me lembrar quem tu és, pois vitórias em ti não existirão. És um Deus que jamais perderá. Sejas louvado, Senhor e meu Deus, tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor e meu rei, o Deus que sempre me salvará, o Deus que sabe quem sou e que sempre me amará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus, tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor e meu rei, o Deus que sempre me salvará, o Deus que sabe quem sou e que sempre me amará. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos cantar o hino 411. E enquanto estivermos cantando, faremos recolhimento das ofertas. Lembrando que faz parte do nosso culto, é para os irmãos, membros dessa igreja. Você que está nos visitando não precisa participar. Se quiser fazer, faça por livre, espontânea vontade. Tem 2 irmãos que eu já designei. Vamos cantar o hino 411. Neste dia nós estamos a gozar, neste ensejo, bom desejo, temos a Deus louvar. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vem o que nos fez o Rei. Neste dia, enche-nos o coração, inimigos e perigos, já venceu o capitão. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vem o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vem o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoados aqui, que esta igreja sempre seja com
consagrada só a ti. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vem o que nos fez o Rei dos Reis. Aleluia. Podeis assentar, irmãos. Pastor tem a palavra. Muito boa noite a todos. Estamos reunidos porque temos motivo para agradecer, louvar, adorar e exaltar o nosso maravilhoso Deus. E esses motivos são vários. Um desses motivos de alegria e gratidão a Deus é o retorno para a casa da irmã Minervina. A irmã Minervina esteve internada e uma semana e um pouquinho nós estivemos em oração como igreja e graças a Deus ela já teve alta, já está em casa. Então, resposta de Deus às nossas orações e oramos crendo que o Senhor está ouvindo e atendendo aquilo que lhe pedimos. Queremos saudar a todos que estão nos visitando, os membros da igreja, aqueles que já estiveram conosco no passado e hoje estão aqui prestigiando essa celebração, 43 anos de existência desta igreja, a igreja que tem pregado a palavra de Deus e graças a Deus, pela graça dele e pela sua misericórdia, temos visto o trabalhar do Senhor transformando vidas, trazendo pessoas para serem usadas para a honra e glória do nosso Senhor. Essas são as nossas conferências de aniversário. E isso implica no fato de que teremos essa programação hoje, mas ela não se encerra hoje. Amanhã daremos continuidade. Amanhã teremos também o nosso culto de conferências, nosso segundo momento, começando às 9h30. O nosso horário é horário padrão, tá bom? De todos os domingos. Então amanhã às 9h30 iniciaremos e no período vespertino às 18 horas pontualmente. Você vai querer estar presente aqui tanto pela manhã quanto no período vespertino. Aqueles que estão nos visitando de outras igrejas, exceto o pastor que está aqui convidado para estar conosco, né? Mas os que têm as suas igrejas, amanhã devem estar nas suas igrejas, evidentemente. Mas você, se não tem ainda uma igreja, ou é membro dessa igreja, ou está nos visitando, será um prazer recebê-lo aqui, tanto pela manhã quanto também no período da noite, para conosco celebrar esses 43 anos que o Senhor nos tem permitido existir, plantados aqui neste local. É nossa alegria receber nessa noite o pastor Maurílio. Pastor Maurílio está servindo ao Senhor na Igreja Batista Regular no Rio Bonito, aqui pertinho de nós. Ele chegou lá no seminário onde nós estudamos, um pouquinho antes de nós, foi abrindo as portas lá, preparando o terreno para quando a gente chegar, tá tudo mais facilitado, né? Então é nosso colega nesse sentido, para nós é uma grande alegria, nós sabemos a responsabilidade que temos como servos de Deus e a necessidade de termos alguém comprometido com a palavra do Senhor, para que as palavras que estaremos ouvindo sejam de fato de Deus e alcance os nossos corações. Então, nesse sentido, ficamos muito tranquilos em convidar o pastor Maurílio, que está aqui. Ele vai ter a oportunidade de se apresentar aí um pouco melhor, os irmãos que estão o acompanhando. E como tema dessa conferência, para nossa reflexão na palavra de Deus, nós pedimos que ele estivesse desenvolvendo como tema geral as responsabilidades da igreja nos tempos do fim. E são esses tempos que nós estamos vivendo. Eu vou convidar aqui o pastor Maurílio e ele vai ter a oportunidade de compartilhar conosco a palavra do Senhor, nosso Deus, nesse momento. As crianças até 9 anos, 8? Até 8 anos, as crianças até 8 anos estarão descendo para o culto infantil, as demais
estarão permanecendo aqui conosco. Crianças até 8 anos, por favor, esse é o momento de vocês descerem e aprenderem da palavra de Deus juntas. Não sei qual é o lado. Vou pôr aqui então, se quiser mudar de lado, fica bom. Vou ficar bem na frente, vou começar logo. Depois tem uma outra ali atrás, se precisar. Opa, tá bom? isso significa que eu tenho um bom tempo, né? Fica à vontade. Boa noite. É um prazer estar aqui com os irmãos nesta noite, participando dessa festa agradável de glorificação ao Senhor nosso Deus por comemoração de 43 anos de igreja organizada, né? A gente sabe que quando uma igreja é organizada, significa que ela passou já um tempo antes de ser organizada como ponto de pregação, como congregação, até que ela se torne uma igreja organizada no sentido de pessoa jurídica, né? E graças a Deus por essa igreja aqui nesse bairro, pregando o Evangelho de Cristo durante mais de 43 anos, né? Mas pelo menos 43 anos aí de pessoa jurídica. Graças a Deus por isso, então. A minha esposa Diana, você pode ficar em pé, amor, por favor? Ela é a melhor parte de mim, tá? E uma irmã muito querida lá de Rio Bonito, que com certeza alguns conhecem e sabem que eu estou falando muita verdade disso, que é a irmã Helena, né? Ela está conosco também. E ela trouxe a sua neta, que já foi para a salinha das crianças, a Lorena. Tá? Então é um prazer estar aqui com os irmãos. Agradeço desde já o convite. É uma honra, além da minha capacidade, da minha competência. Mas quando eu sou fraco, aí o Senhor é forte, né? Então amém por isso. Agradeço as orações dos irmãos e a confiança também. O tema é bastante desafiador. Quando você fala em responsabilidade, meu Deus, pesa, né? Todos temos responsabilidades. Qualquer pessoa que vem ao mundo tem responsabilidade, não é? Até o ateu, até a pessoa que não crê em Deus tem responsabilidades consigo, com a sociedade, com a família, enfim. As responsabilidades são inerentes ao ser humano. Quando a gente pensa em igreja, então, e pensa ainda nos tempos do fim, aí eu fiquei imaginando qual texto que eu vou pensar em meditar com os irmãos. Eu não queria pegar textos assim, saltitantes. Eu pensei em um texto específico para a gente meditar durante esses 3 momentos. Hoje, amanhã pela manhã e amanhã à noite. E o texto que vamos meditar se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3 e capítulo 4. Nós vamos seguir esse estudo até amanhã à noite. Essa carta foi, de que nós temos registro, a última carta do apóstolo Paulo, que escreveu cerca de 13 cartas. Cerca porque a gente não tem certeza sobre o livro de Hebreus. Alguns atribuem a ele, outros não, mas cerca de 13 cartas, tá? E esta foi, de que nós temos registro, a última delas. É aquela carta que fica no conjunto das conhecidas como cartas pastorais, porque ele escreveu a pastores. Ele escreve a primeira carta a Timóteo, escreve Tito e escreve também esta segunda carta. Timóteo, assim como Tito, eram pastores e jovens pastores. Ambos foram discípulos também do apóstolo Paulo. E ele escreve aqui como mestre. Essa última carta, então, já com um tom de despedida, ele escreve aqui para deixar algumas recomendações também finais, embora ele também queira receber o apóstolo, ou melhor, o seu filho na fé em breve. Ele está preso. Paulo é preso pelo menos por 2 ocasiões em Roma. A primeira delas, de que nós temos registro, ele escreve, escrita sobre essa prisão no livro de Atos, capítulo 28, termina falando sobre ela. Ele está preso, mas com uma certa liberdade para pregar. E de lá, então, nós temos um certo consenso entre os estudiosos. Ele escreve a carta aos Efésios, Filipenses, Filemão e Colossenses.
Desta primeira prisão ele é solto, ele é libertado. E aí ele é preso novamente. Agora, uma prisão que não tem mais certa liberdade e só vai sair dela para a morte. O período em que ele é preso é um dos períodos em que Roma foi governada por um dos piores imperadores da época, o imperador Nero, ao lado de Calígula, de onde nós temos registro dos piores imperadores de Roma. E Nero, fala-se algumas coisas sobre ele, né? Dentre elas de que ele ateou fogo em Roma e ficou então se inspirando, né, na sua harpa. Ele queria ser um poeta e aí ficou se inspirando para compor alguma coisa, jogou a culpa nos cristãos. E ele tinha um costume muito bizarro de pegar os seus prisioneiros e tirar as suas vísceras só para vê-los debater. Ele era muito cruel. Dizem que ele abriu sua mãe só para ver de onde que ele saíra. Ele é responsável pela morte, isso nós não temos na Bíblia, é claro, são fatos, são informações históricas, mas ele foi responsável pelo menos pela morte de 2 grandes apóstolos. Um que foi coluna da igreja, o apóstolo Pedro, e também o apóstolo Paulo. Se você caísse nas mãos de um homem desse, o que você faria? Se você caísse nas mãos de um homem desse, certo de que estava no fim dos seus dias, e tivesse a oportunidade de escrever uma carta para uma pessoa muito amada, o que você teria a dizer a essa pessoa? É o que nós vamos estudar nesses 3 momentos. Tá? A irmã pode nos ajudar aí com o slide, por favor? Voltando só um pouco, já estava ali, né? As responsabilidades. Obrigado. Qual deles que eu passo? Acho que o maior aí. O maior da frente, aqui o de cima. Vamos ver aqui, né? Então, as responsabilidades da igreja nos últimos dias. Não foi esse? Deixa eu ver se é esse. Também não é esse. Aqui, o de baixo, né? E o que eu queria dizer para os irmãos é que ou a igreja cumpre sua responsabilidade no mundo, ou será engolida por ele. Consegue anotar isso aí na sua mente? O que Paulo vai dizer ao seu jovem discípulo e pastor é isso. Como igreja temos responsabilidades. Poderíamos passar aqui o ano todo falando sobre elas. Não é minha pretensão, nem longe disso, esgotar o assunto nesses 3 momentos, tá? Mas focar algumas delas, das quais Paulo vai mencionar aqui ao seu jovem discípulo, seu jovem pastor, e podemos meditar durante esses dias. Mas a igreja tem responsabilidades, e ela está vivendo os últimos dias, e ela tem um desafio tremendo em cumprir com essas responsabilidades. Caso contrário, o mundo no qual ela vive a engolirá. O mundo não é fácil. O mundo virou as costas para Deus. O mundo é inimigo de Deus. Não é isso? Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago vai falar isso em sua carta, capítulo 4. E João vai falar na primeira epístola, capítulo 2, o versículo 15 até o 17, que quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, ou cumprimos a nossa responsabilidade como igreja, ou seremos engolidos então pelo mundo. Você pode então perguntar quais são as nossas responsabilidades, tá? Então hoje vamos focar em uma delas. Seguir o exemplo dos fiéis. Como igreja, a primeira responsabilidade que temos é ser. É ser. Antes de fazer qualquer coisa, temos que pensar no ser. Temos que pensar no aprender. Temos que pensar na nossa essência, no que somos, no que queremos ser, como indivíduos e como igreja. O fazer, as atividades, vêm como consequência disso, tá? E a pergunta é como? Aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, nós iremos estudar hoje do versículo 1 ao 13 e amanhã vamos continuar do versículo 14 em diante e assim até o final, tá? Então vamos ler o texto.
2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. A minha versão, a versão da Bíblia que eu estou lendo é um pouquinho diferente da sua, é a Nova Almeida atualizada. Eu acho que é diferente da maioria, não é? Mas pode ser diferente com relação a alguma palavra, mas o significado é o mesmo, tá bom? Então, se você notar alguma diferença, não se assombre com isso, o sentido é o mesmo. Vamos ler. Mas você precisa saber isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre eles se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas estes não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri! Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vamos orar? Obrigado, Deus bendito, pelo privilégio que temos de nos reunir como igreja do Senhor, de ter a Tua palavra em mãos, de poder ler e meditar livremente. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude nesse momento, para que venhamos compreendê-la. Ó Deus, rogamos a Tua graça, para que o Teu Espírito Santo não apenas nos ilumine nessa noite, no sentido de entender o Teu recado para as nossas vidas, mas também de nos dar força a fim de colocar em prática. Que venhamos nos parecer cada dia mais com o Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Tem um relógio ali na frente, né? Então não vou precisar tirar o meu. Eu vou orar e peço que os irmãos orem para que eu lembre de ver a hora ali, tá bom? Se eu passar da hora, me dê um toque aí, tá certo? Muito bem, meus queridos. O texto aqui é muito desafiador, não é verdade? Paulo está escrevendo para Timóteo, é um pastor, é um jovem pastor. Ele está preso, ele sabe que só vai sair dessa prisão para a morte. Ele quer dar algumas últimas recomendações para ele, ainda que ele espera ver o seu filho na fé, logo em breve. Isso ele registra no final do capítulo 4. Mas, depois de dar algumas orientações, ele traz essa advertência. A advertência começa já no versículo 1, ele diz, mas, ou porém, como na atualizada, né, comum, ele diz, sabe, porém, isto. O que? Ele queria informar alguma coisa ao seu jovem filho na fé, o jovem pastor. Ele diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis.
O tema da nossa meditação, da conferência são as responsabilidades da igreja nos últimos dias. E a primeira pergunta que você poderia fazer é: quando que começaram os últimos dias? Não é? Então nós temos, por assim dizer, um relógio de Deus, né? Deixa-me ver se eu consigo aqui voltar ao slide. Não. Voltar. Não, aqui. Né? Nós temos aí um relógio de Deus, né? A ideia de uma ampulheta, um relógiozinho em que o tempo está passando. Deus, ele está acima do tempo, ele não envelhece. Nós, entretanto, somos limitados ao tempo, envelhecemos com ele, né? Nós, o que fazemos no tempo, não é isso? E Deus, ao criar o ser humano, ele também, antes de criar o ser humano, ele já criou o tempo, quando estabeleceu o sol, a lua, marcando as estações, o dia, né? A noite, houve tarde, manhã, primeiro dia, isso já no início da criação. E de maneira geral, os estudiosos da Bíblia costumam dividir o tempo bíblico em duas partes. O primeiro tempo, por assim dizer, pensando em um jogo, né? Uma partida de futebol, olha só que ilustração, né? Certo? O primeiro tempo, o primeiro momento que eles chamam de tempo da promessa, em que Deus faz promessa, e o segundo tempo que seria o tempo do cumprimento, ou os dias do cumprimento. Então, o tempo da promessa, nós temos ali o Antigo Testamento, não é? Em que Deus faz várias promessas, e nós temos a primeira delas, já em Gênesis 3, capítulo 15, ou capítulo 3, versículo 15, né? Que é a promessa do libertador, aquele que vai nos salvar, redimir do nosso pecado, depois que o homem peca. E desde então ele vai descortinando esse plano, ele vai explicando cada vez mais essas promessas, até que elas começarão a se cumprir com a vinda de Cristo. Hebreus 1, versículo 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por quem? Pelo seu Filho. É por isso que a pregação de João Batista e também de Cristo no início era: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. A profecia relatada por Joel no capítulo 2 do seu livro, que se cumpre em Atos também 2, no cumprimento então, Pedro explicando aos presentes, ele diz: o que aconteceu aqui, que vocês estão vendo, é o que foi referido pelo profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias derramarei sobre toda carne o meu espírito. Então, os últimos dias, que são o período do cumprimento das promessas de Deus, começaram com a vinda de Cristo ao mundo, com a encarnação. João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esses últimos dias se estenderam aí pelo derramado do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, nós vemos ali a descida do Espírito Santo, a explicação de Pedro naquela pregação do dia do Pentecostes. E Paulo também vai relatar aqui na primeira carta, no capítulo 4, de que nos últimos dias também muitos apostatariam da fé por obedecer a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então esses últimos dias começaram com a vinda de Cristo ao mundo, com o derramado do Espírito Santo, mas eles se estenderiam para o tempo do fim. Aqui na segunda carta Paulo está dizendo: nesses últimos dias que começaram com a vinda de Cristo, eles vão caminhar para o final. E quando chegar no final deles, a coisa vai ficar pior. Agora imagina então Paulo falando isso, já no período em que Nero era governador, era imperador de Roma, e a coisa não era boa, não era muito legal. Ele está dizendo: vai ficar pior. Ele usa uma expressão aqui para falar da natureza desses últimos dias. Ele fala: nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. E aqui, deixe-me passar adiante, pensando em como nós podemos seguir o exemplo dos fiéis nos últimos dias, compreendendo a natureza do mundo atual.
Uma coisa é você ser diferente do mundo. Outra coisa é você ser ignorante quanto ao mundo no qual você vive. Outra coisa totalmente diferente. O crente não tem licença para ser ignorante. Ignorância é uma das palavras utilizadas na Bíblia para pecado. Sabia disso? Jesus disse: meu povo peca porque não conhece as Escrituras, né? Mateus 22, 29. Oséias 4, 6. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Jesus falou certa vez: sede na malícia, simples como as pombas. Mas no juízo, ele vai dizer, mas na sabedoria, aliás, como as serpentes. Em outra ocasião, ele vai dizer: quanto à malícia, sede como crianças, mas quanto ao juízo, como adultos. Então, nós temos que entender o mundo no qual nós vivemos. E Paulo está falando isso aqui. Sabe, é um mandamento. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Essa palavra que ele utiliza aqui para falar da natureza dos últimos dias, a palavra difíceis, ela já havia aparecido antes nos evangelhos, em Mateus capítulo 8, versículo 28, ao falar daquela situação em que Cristo chega em Gadara e lá se depara com 2 endemoniados. Lembram desse texto? Eles viviam nos sepulcros, se cortando, amarravam-nos com grilhões e eles se libertavam facilmente. E quando Jesus chega lá, desce do barco, eles veem Jesus e saem furiosos ao encontro de Jesus. É a palavra utilizada lá. Eles saem furiosos. Essa mesma palavra o apóstolo Paulo utiliza aqui para falar dos dias que chegariam em certo momento, né, para descrever como difíceis. Dias furiosos ou tenebrosos. O apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 5 também que os dias são maus, que o mundo jaz no maligno. 1 de João capítulo 5 versículo 21 também. O mundo jaz no maligno. Então, os dias que nós vivemos são dias difíceis, dias furiosos, dias tenebrosos, dias em que o diabo está já no final, já ele sabe disso, que os seus dias são poucos, não é ainda aquele tempo lá da grande tribulação de Apocalipse 12, que ele vai ser expulso do céu, mas ele sabe que o momento está acabando e ele então tem pouco tempo. E aqui Paulo vai dizer como que seriam esses dias, como difíceis. Os dias serão difíceis por conta dos homens que viveriam nesses dias. O pecado sempre foi pecado em todas as épocas, mas a acessibilidade ao pecado, a facilidade para o pecado vai mudando conforme o tempo passa, com a tecnologia em si, com o avanço tecnológico e científico. O avanço tecnológico e científico não torna os homens melhores do que o que são. Isso era uma ilusão lá do século XVIII, desde, na verdade, com a Revolução Industrial, né? Que se espalhou essa ideia. Até que vieram as 2 grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A segunda ali em 1938, né? E já culminando 1945, por aí, em que se percebeu, o mundo se provou que o conhecimento tecnológico, a ciência em si, o desenvolvimento da ciência, facilita o pecar. Se antes em guerras se matavam 15 mil pessoas, agora matam milhões. Milhões. Com o advento da internet, celular e outras coisas mais, a ponte foi feita entre um e outro e a facilidade para o pecado aumentou. O que antes ficava apenas no coração, na mente, agora se tornou fácil de externar. Por isso que os tempos seriam difíceis. Nós vivemos hoje esses últimos tempos. Tempos dificílimos. Ele vai dizer como que seriam esses tempos. Olha só. Pois os homens serão
egoístas. E se você for olhar aqui a característica desses homens, você já vai ver essas características, aliás, já naquela época. Dos imperadores que passaram por Roma, das pessoas daquela época, nas várias culturas, até aqui mesmo, na América, antes dos europeus chegarem. Você sabe que aqui na América, né, os nativos eram politeístas, não é isso? Eram canibais, né? Empilhavam também, faziam guerras, faziam prisioneiros de guerras, tudo isso, em todos os lugares. E por que ele está dizendo que os homens seriam no fim dos tempos? Para enfatizar aqui o aspecto de que essa natureza seria acentuada, seria mais visível. Aquilo que antes estaria apenas no coração, na mente, seria mais fácil de externar. E é o que a gente vê aqui no texto. Ele vai dizer: os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores. Eu acho que as próprias palavras já explicam por si mesmas. Nem precisa explicar alguma coisa aqui. Eu queria só enfatizar algumas poucas palavras desse texto, quando ele vai falar no versículo 4: traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aqui ele está entrando no aspecto religioso. O que antes ainda tinha um certo temor de religiosidade, ainda antes mesmo do Concílio do Vaticano II, né? Você conversava com muitas pessoas que eram religiosas, elas tinham um certo temor. Agora não tem mais essa religiosidade. As pessoas descaradamente que não temem a Deus falam abertamente. E até mesmo dentro de igrejas a gente vê pessoas que trocam Deus por prazeres. Aliás, nós fazemos isso constantemente, em muitas ocasiões, né? Em um grau maior ou menor. Mas construímos ídolos em nossos corações. E a coisa tem ficado pior, cada vez mais. Ele vai falar ainda dessa religiosidade no versículo 5, ó, tendo forma de piedade, mas negando, entretanto, o poder. A ideia aqui é de uma religiosidade aparente, externa, mas que não exerce mudança de vida. Negar o poder é que não demonstra o poder de transformação de vida. A pessoa confessa, ela tem uma religiosidade, talvez aí faça parte de igreja, seja membro de alguma denominação, mas não tem transformação de vida. E para enfatizar isso ainda mais, ele vai dizer, ó, fique longe também destes. Em todo esse texto aqui, o apóstolo vai fazer o contraste entre homens bons e homens maus. Vai fazer a comparação, vai fazer então uma distinção entre a pessoa que teme a Deus e a pessoa que não teme a Deus. Ele diz, ó, essas pessoas que não temem a Deus serão dominantes nos últimos dias, mas você tem que se afastar deles. Aliás, a própria palavra igreja, os irmãos sabem disso, né? Vem de duas palavras gregas. Vem da preposição, então, ek, que quer dizer para fora, e o verbo kaleo, que quer dizer chamar. Então, a igreja é a comunidade daqueles que foram chamados de dentro para fora do mundo. Nós somos santos porque somos diferentes do mundo. A palavra santo tem dois sentidos. Um é este, diferente, e o outro é separado. Somos diferentes porque fomos separados para Deus. Fomos separados do uso comum, do uso do mundo, uso natural, uso normal, para um uso exclusivo de Deus. É o que diz, por exemplo, 1 de Pedro, capítulo 2. Vós, porém, versículo 9, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos a Deus. Somos diferentes. Ele vai continuar então falando aí no texto em seguida, mas eu quero parar por aqui por enquanto, compreendendo a natureza do mundo atual. Para ministrarmos no mundo em que vivemos, precisamos conhecer o mundo no qual vivemos, para saber os desafios, para saber então como lidar com eles e como
levar a mensagem para eles, como cumprir nossa responsabilidade diante deles. Esse é o mundo no qual vivemos, o mundo que virou as costas para Deus, um mundo em que tem usado todos os meios, os mecanismos possíveis, acessíveis à sua disposição para potencializar o pecado que existe na natureza pecaminosa, no coração do homem. Mas além de compreender a natureza do mundo, também devemos seguir o exemplo dos fiéis, nos afastando, né? Ou como você deve fazer? Se afastando das práticas do mundo atual. Eu já comecei a falar sobre isso, versículo 5, né? Fique longe também deles. E aí ele vai trazer aqui o exemplo de algumas pessoas, né? De um tipo específico de pessoas, mas vai ilustrar com 2 casos concretos. Ele vai dizer, ó, versículo 6: pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos. Isso não era novo. Já no Antigo Testamento, na época do sumo sacerdote Eli, seus 2 filhos, Ofni e Finéias, os irmãos conhecem a história, né? Se deitavam com as mulheres que serviam no tabernáculo. Então, embora não fosse algo novo, inusitado, mas o apóstolo está dizendo, vai ficar muito comum isto. Então, o que me chama a atenção é que nós vivemos épocas que de vez em quando a gente ouve falar de um escândalo em uma igreja, né? E a gente fica alarmado. E realmente é para ficarmos alarmados mesmo, por um lado, porque não é lugar para acontecer. Mas por outro, o apóstolo já havia nos alertado que isso seria recorrente. Ele fala aqui de mulherinhas sobrecarregadas de pecados, que seriam arrastadas por homens que negariam o poder de transformação de vida, embora confessassem a piedade. E aqui um alerta para nós. Não é que ele está aqui sendo machista e falando de mulherinhas. Lembre-se que o contexto é homem e mulher. Essas mulheres seriam arrastadas por homens com piedades aparente apenas. Então ele não está focando apenas em um grupo. O ponto aqui é que está numa igreja, fazer parte de uma igreja, ser membro de igreja, desenvolver ministérios em igreja, não garante por si só intimidade com Deus. Não garante por si só que pertencemos a Deus. Mais do que fazer algo, devemos focar em ser, em primeiro lugar. E ele continua falando, aqui no versículo agora 7, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Ele não está criticando o aprendizado bíblico. Ele está criticando o aprendizado superficial. Um aprendizado aparente, porque esse tipo de aprendizado é um aprendizado que não leva ao conhecimento da verdade. Lembre-se que a vida eterna é definida por conhecer a Deus, não é? João 17, versículo 3. Jesus fala isso. Então, conhecer a Deus é conhecer a verdade. Ele é a verdade. João 14, versículo 6. Chegar ao conhecimento pleno não é conhecer de maneira exaustiva, porque nós não somos Deus, nós não sabemos tudo, mas é ter um conhecimento suficiente, adequado, necessário para nos relacionar com Deus. E ele está dizendo, são pessoas que não desenvolvem esse conhecimento na palavra de Deus. Estão lá aprendendo, não é? De certa forma. Participam do culto, não participam? De certa forma. Ouvem as pregações, não ouvem? De certa forma. Mas entra no ouvido e sai no outro. Não é o ouvir para aprender. Não é o ouvir para praticar. E agora, ele vai usar 2 casos concretos. São aqueles casos lá, é o mesmo caso, mas 2 pessoas. Aqueles magos, os irmãos devem lembrar, né, de Êxodo, quando Moisés vai até o faraó e vai fazer os sinais para que faraó veja e deixe o povo de Israel sair do Egito. Lembram?
E aí Moisés, em primeiro lugar, ele traz lá a sua vara, a vara transforma em serpente, né? E aqueles magos fazem a mesma coisa. Moisés faz alguns sinais, a água lá que se transforma em sangue, eles fazem a mesma coisa. Eles estão imitando, aparentemente estão reproduzindo as obras de Deus. Então são pessoas que têm uma roupagem religiosa, um linguajar religioso, que têm certos hábitos religiosos, atividades religiosas, mas que não têm transformação de vida. É isso que ele está usando aqui. E aí ele fala no final do versículo 8, que tem a mente corrompida e a fé reprovada. Eles têm fé, mas essa fé é reprovada. Todo mundo tem fé, não é? Tiago 2 vai dizer: crês tu que Deus é um só? Grande coisa, né? Até os demônios creem e tremem. A questão não é o tamanho da fé, é onde está a fé. A questão não é o tamanho da fé, mas a natureza da fé. Se é uma fé salvífica. Essa é uma fé reprovada. É por isso que Paulo vai falar em 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, provai-vos se estáis na fé, se é que já não estáis reprovados. A gente tem que olhar para esses textos e se avaliar. Não ficar pensando, esse texto, essa pregação é para fulano, não é para mim. Eu tenho que avaliar a minha vida. Porque aqui está se tratando de pessoas religiosas, que tinham linguajar religioso, que tinham costumes religiosos. E é disso que Paulo está falando para Timóteo. E ele termina aqui no versículo 9, falando: mas estes não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como aconteceu também com a insensatez de Janes e Jambres. Lá em Êxodo não nos é dito o nome dos magos. Aqui Paulo relata os nomes deles, né? A gente sabe, Janes e Jambres. Um dia Deus vai descortinar. Um dia Deus vai mostrar, então, a natureza de cada um. Mas o ponto é: se afaste. Se afaste, mantenha a distância. E por fim, como se aproximando dos homens de Deus. Então, ele vai agora para o versículo 10, e mais uma vez o contraste, perceba. Mas, percebe como ele está falando de um grupo e ele muda para outro grupo. Eles, olha, esse grupo que eu falei, você deve manter distância. Mas você não faz parte desse grupo. Tu, porém, não é isso que ele fala? Ele está se referindo agora a Timóteo. Tu, porém, tens seguido de perto, e aí ele vai dizer, o meu ensino, a minha fé, né? Eu acho maravilhoso, eu acho lindo essa passagem aqui. Ele fala: tu, porém, tens seguido de perto. Aqui a gente pode pensar em várias coisas. A primeira delas, a primeira observação sobre esse texto aqui, é que o apóstolo Paulo vai usar uma expressão que Lucas utiliza, já tinha utilizado, aliás, no Evangelho de Lucas, quando ele vai falar do esforço que ele empreendeu para escrever aquele evangelho, certo? Diferentemente dos outros 3 evangelhos, Lucas, ele não andou com Jesus no início do seu ministério, os irmãos sabem disso, né? Diferentemente de Mateus, de João e de Marcos. Eita, pastor, mas Marcos também não andou com Jesus. Mas o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro, tá? Pedro cita para Marcos. Então, Lucas foi o único dos 4 que não andou com Jesus. Então, Lucas teve que fazer uma pesquisa. E lá ele fala, ele escreve para Teófilo. Não sabemos quem era, sabemos que era uma pessoa de posição. Ele é chamado de Excelentíssimo. E lá ele diz que quando resolveu escrever a respeito de Jesus, dos acontecimentos sobre Jesus, ele empreendeu uma acurada investigação. Ele está dizendo, olha, Teófilo, o que eu vou escrever para você não é nada assim desleixado, né? Não é nada assim como lapso. Eu não estou escrevendo aqui de uma maneira irresponsável. Eu fiz uma pesquisa séria.
acurada. Eu fui à fonte. Embora eu não tenha andado com Jesus no início, mas eu fui atrás das pessoas que andaram com ele. Eu fui perto. É essa expressão que Paulo utiliza aqui. Paulo está dizendo, Timóteo, diferentemente dessas pessoas, dos últimos dias, você tem andado pertinho de mim. Você tem pisado nas minhas pegadas. Você não tem andado comigo assim só de olhar. Lembra de Pedro? Naquele evento em que Jesus de madrugada estava andando por sobre as águas. E aí Pedro veio e diz, Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá até o teu encontro, né? Aí Jesus diz, venha. Aí Pedro vai, todo animado, pisando sobre as águas, olha. Aí o vento balança um pouco, as ondas. Aí Pedro, tira os olhos de Jesus e foca na água, não é? De longe. Nos remete a um outro caso, quando Jesus é preso. E Pedro vai então ao templo, lembra? E diz o texto que ele segue a Jesus de longe. Toda vez quando seguimos a Cristo de longe, é problema. A igreja não pode cumprir sua responsabilidade. Você não pode cumprir com sua responsabilidade como cristão se seguir a Cristo apenas de longe, apenas de olhar. Não dá. Paulo fala, você, Timóteo, tem seguido de pertinho o meu ensino. Está do meu lado aqui, né? Essa expressão também, a gente deve notar o verbo que ele utiliza. Ele fala, tem seguido, não é? No português não tem um tempo verbal assim, mas na língua do Novo Testamento, a língua grega, é usado o tempo perfeito, que é um tempo verbal que fala de uma ação feita no passado, cujas consequências estão no presente. Ele está dizendo, olha, Timóteo, desde o primeiro dia que você entregou sua vida a Cristo, o fruto tem sido notório. A sua transformação é visível. Diferentemente daqueles que têm negado o poder, lembra? Nós já meditamos sobre isso. Homens apenas de uma aparência religiosa, mas que não tem poder de transformação de vida. Paulo está dizendo, você, Timóteo, é diferente. É possível ver a transformação de vida. Desde o dia que você decidiu seguir a Cristo, seguir os meus passos. Temos percebido o seu progresso. Você tem seguido de perto o meu ensino. Na primeira carta, no capítulo 4, versículo 12, o apóstolo vai falar para Timóteo o seguinte. Vocês lembram, né? Todo jovem sabe desse texto, né? Lembra? O que é que ele diz lá? Ninguém despreze a tua, pelo contrário, torna-te o quê? É a mesma ideia aqui, é por isso que veio essa responsabilidade aí, seguir o exemplo dos fiéis. Torna padrão dos fiéis. Paulo tinha dito isso para Timóteo na primeira carta, porque Timóteo estava seguindo o padrão, o exemplo dos fiéis, no caso, o apóstolo Paulo. Então, a ideia é que nós devemos seguir o exemplo dos fiéis e nos tornar exemplo para todos os demais fiéis. Esse é o sentido. Seguir o exemplo, seguir o modelo, a fim de nos tornar também modelo para os demais. E qual é esse modelo? Ele vai falar em seguida. Ele diz, tem seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, né, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições. Percebe? O que é isso? Tem seguido de perto o meu estilo de vida. Você tem compartilhado dos mesmos valores. Vida cristã, cristianismo não é religião, é um estilo de vida. Tem gente que acha que se limita apenas de mudança de religião. Eu sou da igreja dos crentes, né? Sou da religião dos crentes lá, da lei dos crentes. Na minha época era assim que dizia, né? Não, é um estilo de vida. Envolve valores, visão de mundo. Você demonstra o seu cristianismo em tudo o que você faz. Não é isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 31? É ou não? Quer comais,
quer bebais ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O crente é crente em todo lugar. Não tem essa história, essa diferença, essa separação entre igreja e trabalho, ou igreja e família, ou igreja e lazer. Não, ele é crente em todo lugar. Onde um crente não puder ir, como crente, ele não pode ir de maneira alguma. Então essa ideia de que aqui na igreja, né, nas quatro paredes, a gente é crente e lá se trata do trabalho apenas, se você não deve confundir, essa ideia é diabólica, não é bíblica. Devemos ser crentes em todos os lugares. É um estilo de vida. É isso que ele vai dizer aqui. Ele diz que esse estilo de vida envolve um preço, não é? Ele diz aí no versículo 12, perceba comigo, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos. Aqui ele está sendo, então, inclusivo. Não há exceção. A expressão piedosamente fala de intimidade. Fala daquilo que é pio. Pio é aquilo que é relacionado a Deus. Então, se você quer viver com Deus, esse é o ponto. Se você quer que Deus viva na sua vida, que Deus faça parte do seu cotidiano, espere perseguição. Isso vai acontecer, inevitavelmente. Aí ele fala no versículo 13, mas os perversos impostores, mais uma vez, né, o contraste entre os fiéis e os infiéis, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E aí ele termina essa sessão. Meus queridos, o que nós podemos aprender com esse texto? Em primeiro lugar, então, devemos lembrar que a igreja não pode confundir santidade com ingenuidade. Ok? Aliás, santidade inclui conhecimento bíblico. É impossível andar com Deus sem conhecer a Deus. Como é que Paulo fala em Romanos 10, 17 de como vem a fé? A fé vem como? Pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. O que é uma pessoa de uma fé grande nas Escrituras? É alguém que treme, é isso? É aquela pessoa que... é isso? Uma pessoa que tem uma fé grande, sabe o que é? É uma pessoa que conhece bastante da palavra e confia no bastante que ela conhece. Ou seja, quanto mais você conhecer e confiar, maior será a sua fé. Então, se você quer ter uma fé grande, você tem que conhecer bastante da Bíblia e confiar, certo? E você precisa de fé para poder ser santo. Então, essa ideia de que o santo não conhece, não estuda, isso não é bíblico. A gente vai ver um pouco mais sobre isso no final, na última noite, tá? Amanhã à noite, se Deus permitir. Mas ele diz, sabe, porém, isto. O crente tem que procurar saber. Pastor, mas o saber ensoberbece, né? O falso saber tende a ensoberbecer. O falso saber. Se alguém quer se ensoberbecer, quer se inchar, é porque ele não aprendeu como deve aprender. O conhecimento que vem de Deus é um conhecimento que traz consigo também a humildade, para reconhecer que você não sabe nada, né? E de que o conhecimento também, é claro, traz responsabilidade para obedecer. Mas o ponto é, santidade não significa que você tem que ser ignorante. Ok? Sabe, porém, isto. O crente tem que procurar aprender. Em todos os lugares onde o evangelho chegou, houve um descortinar intelectualmente. Pode olhar, isso é provado na história. Na história. Grandes universidades, Harvard e outras mais, Cambridge e outras mais, surgiram como? Como escola de Bíblia. Quando um missionário chegava em um local, uma das primeiras coisas que ele abria era uma igreja e uma escola ao mesmo tempo, para ensinar o que? A pessoa a ler, a fim de poder ler a palavra de Deus. É interessante isso. Muitas pessoas que não sabiam ler,
e aprenderam através da Bíblia. Nós temos lá na nossa igreja uma irmã assim. Ela não sabia ler e aprendeu a ler através da palavra de Deus. A reforma protestante foi também um despertar intelectualmente, porque as pessoas começaram a estudar, dentre outras coisas, as línguas originais, né? O hebraico, o grego e daí por diante. Então, não significa, não estou dizendo com isso, que se você é uma pessoa que não fez um curso superior, que não estudou em uma escola, você não pode ser santa. Não estou falando isso, tá? Muitos servos de Deus eram iletrados. O que eu estou falando é que santidade não exclui conhecimento, não exclui aprendizado. Pelo contrário, o povo de Deus tem que procurar aprender cada vez mais. E a igreja deve disponibilizar meios para isso. Dentre vários meios que ela disponibiliza, são os cultos, em que os crentes aprendem da palavra de Deus. Mas além disso, a igreja precisa ser diferente do mundo. Ah, pastor, mas como é que a gente vai atrair o mundo se a gente for diferente? Se não nos tornarmos iguais? O que deve atrair o mundo, sabe o que é? É a palavra de Deus. Amanhã pela manhã vamos meditar sobre isso. Isso aqui é o que deve atrair o mundo. Em primeiro lugar e mais importante. Jesus, ele comeu lá com os pecadores, né? Mas ele não agiu como um pecador. Ele não praticou os pecados daquelas pessoas que ele estava libertando, embora estivesse com elas. Você tem que estar com o pecador no sentido de pregar a palavra, de levar a pregação da palavra, de evangelizar, mas não no sentido de ser cúmplice nas obras deles. Paulo fala isso em Efésios, eu vou ler rapidinho aqui, Efésios capítulo 5. Efésios 5, quando ele fala assim, ó, versículo 11: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tentem reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonha até mencionar. Ser cúmplice, sabe o que é? Você está lá mesmo sem fazer nada, mas está lá calado apoiando. O texto diz: reprove. Reprove. Não precisamos copiar o mundo para influenciá-lo. Pelo contrário, no momento em que copiarmos o mundo, deixaremos de influenciá-lo. Nós só podemos influenciá-lo positivamente à medida que formos sal e luz, à medida que seguirmos o exemplo dos fiéis. É assim que a gente vai influenciar positivamente o mundo. Terceiro, a igreja precisa valorizar os fiéis e seguir seu exemplo. Meus queridos, quando Paulo fala, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, e ele já havia dito no capítulo 4 da primeira carta, versículo 12, sede modelo para os fiéis. Ele está falando da importância de termos bons exemplos na igreja. Eu conheço, e acredito que você também deve conhecer, pessoas que saíram da igreja por conta de outros que escandalizaram, que não foram bons exemplos, né? Aí você conversa e diz, fulano, por que você saiu? Ah, não. Está na igreja, naquela igreja de Cicrano, né? Não dá. Isso é triste. Mas é motivo para alguém sair da igreja? E os outros que são exemplo? Só que a gente só costuma olhar o mau exemplo, né? É o que Eclesiastes fala, que uma mosca morta faz um unguento do perfumador exalar mau cheiro, né? Então, facilmente a gente nota aqui os defeitos, as falhas, o ponto fraco, o ponto negativo. E quanto aos bons exemplos? Você tem seguido bons exemplos?
Quem que você olha assim e diz, não, essa pessoa, pastor, eu sigo a Cristo. Sim, é claro, Jesus é o nosso exemplo maior, né? Final, é o propósito pelo qual nós somos salvos, para seguir o exemplo dele, pisar as suas pisadas. Mas ele tem deixado muitas pessoas de Deus aqui, para ser exemplo para nós. Aliás, o livro de Hebreus fala isso no capítulo 11, ele traz lá uma lista de grandes heróis na fé, homens e mulheres. E no capítulo 12 ele diz, visto que você tem uma nuvem tão grande de testemunha lhe rodeando, então corra com perseverança a carreira que lhe está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele é o nosso exemplo maior, é o início, o final e o propósito da nossa fé. Mas nós temos muitas pessoas de Deus nos incentivando. Nós já tínhamos naquela época e temos hoje também. Você consegue olhar para algumas pessoas na sua igreja, aqui nessa igreja, das quais seria um exemplo para você? Agora, uma outra pergunta dentro disso. Você tem sido exemplo para algumas aqui? Será que as pessoas que estão chegando à igreja, ou outras que já estão há muitos anos acomodadas, poderiam olhar para você e ver no seu exemplo uma pessoa digna de ser imitada? Poderia. Porque esse é o sentido. Seguir exemplo a fim de nos tornar exemplo. Deus espera que você seja exemplo. Vivemos época em que a igreja de Cristo precisa de bons exemplos. Os últimos dias. Valorizar os bons exemplos. É claro, a igreja não deve estar aí endeusando ninguém, né? Mas honra a quem merece honra. Honra a quem merece honra. Quarta aplicação. A igreja precisa se dispor a pagar o preço por sua fidelidade. Paulo fala muito claramente: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Talvez você não tenha sido um bom exemplo porque você não tenha se disposto a pagar o preço. Qual o preço que você precisa pagar hoje a fim de ser o exemplo que Deus quer ver na sua vida, que outros precisam ver na sua vida? Qual o preço? O preço do comodismo? O preço do egoísmo? Lembra que era uma das características dos homens dos últimos dias. Paulo vai falar que os homens serão egoístas, só pensar em si, não olhar para o mundo à sua volta. Qual é o preço? E procure olhar esse preço à luz daqueles homens que Paulo fala aqui dos últimos dias. Será que você não tem vivido como eles? Qual o preço que você precisa pagar hoje? O que você tem que deixar de lado? Ou o que você tem que começar a implementar na sua vida, a fazer, que você não tem feito? É ler a Bíblia todo dia? Orar todo dia? Vir mais para a igreja, ser mais assíduo na igreja? Evangelizar mais? Será que é isso? Será que é passar mais tempo com sua família? Marido, esposa, pai, mãe, filho, filha? O que é? Então, se dispor então a pagar o preço. Que o Senhor nos ajude a que venhamos então seguir o exemplo dos fiéis. Eu quero concluir com uma história. Esse foi suficiente. Tem mais ali, né? Uma história do século 16 para 17. Eu não lembro agora exatamente qual século, mas era no período dos anabatistas. E um pastor chamado Miguel Sattler, ele foi preso, interrogado, e ele foi torturado para negar a sua fé. E ele não negou a fé, ele se manteve fiel. E durante a sua prisão, então, alguns irmãos puderam visitar esporadicamente, de maneira ali escondida, e os irmãos ficaram preocupados com ele, e preocupados se era possível então resistir às ameaças da Inquisição, do Tribunal da Inquisição. E aí ele diz: olha, eu não sei como que eu posso
falar, né? Eu nunca passei por isso. Eu peço que vocês orem e que eu seja fiel. E aí eles pediram um sinal do pastor. Ele disse, bem, eu não sei, vão me amarrar, vão tocar fogo, eu não sei como é que vai ser. Mas eles pediram, se possível, um sinal. E aí chegou o dia da sua execução. Naquela época não tinha carros como se tem hoje, né? Então tinha aquelas carroças puxadas por bois. Colocaram o pastor Miguel Sattler amarrado na carroça. E então a carroça foi seguindo. Em um determinado momento mandaram parar a carroça e veio o algoz lá, o carrasco, e arrancou um pedaço da coxa do pastor com uma tenaz. Mais na frente outro pedaço. Chega o momento de amarrá-lo à fogueira e uma das primeiras coisas que fizeram foi arrancar sua língua. Eles faziam isso para que o Marte não pregasse a respeito. E aí quando o fogo começou a atear na estaca, as cordas então se arrebentaram. E ele, no último gesto, ele levantou a mão, indicando, é possível. Aqueles irmãos continuaram firmes. Muitos mais perderam a vida por Cristo, seguindo o bom exemplo do seu pastor, Miguel Sattler. Que Deus nos ajude a que venhamos ser exemplos. Nestes últimos dias, a igreja nunca precisou tanto quanto agora. Querido Deus, obrigado. Obrigado por esses exemplos de homens, de mulheres fiéis que o Senhor tem deixado para a tua igreja. Sabemos que sempre foi difícil seguir a ti e virar as costas ao mundo, mas parece que agora está pior, Senhor. São os últimos dias. Precisamos da tua graça e misericórdia. E precisamos de homens e mulheres fiéis. Te rogamos que o Senhor levante aqui, nesta igreja, muitos discípulos do Senhor, fiéis, que honrem a Ti mais que ao mundo, e que estejam dispostos a pagar, se preciso for, com suas próprias vidas. Ó Deus, faz de cada um de nós, homens e mulheres, fiéis a Ti. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos? Como vimos, o tempo não para, estamos celebrando 43 anos de existência, vários homens e mulheres fiéis do passado, servindo a Deus, e hoje é a sua oportunidade de ser um homem, uma mulher fiel ao Senhor nosso Deus. O tempo não vai parar, os anos vão seguir e outros estarão daqui a alguns anos falando de homens e mulheres fiéis do passado para eles, que hoje é o nosso presente. Será que lembrar-se-ão de nós? Será que o seu nome será citado como aquele que foi um irmão fiel, uma irmã fiel? Seguir o exemplo dos fiéis. Responsabilidade da igreja, sua e minha, nesses tempos do fim. Que Deus aplique aí a sua palavra nos nossos corações, não nos dê paz enquanto não pensarmos o suficiente sobre esse desafio e respondermos ao Senhor nos nossos corações. Irmãos, hoje é o dia que separamos para celebrar esses 43 anos e como